Olá, paz do Senhor Jesus, querido irmão, caro professor. Estamos aqui mais uma vez para trazer um subsídio bíblico, teológico, a respeito da lição de número 5 da revista da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2023, para a classe de jovens. A lição que iremos trabalhar nesse momento tem por título Identidade e Vocação. O ser vem antes do fazer. Nós temos alguns objetivos nessa lição, que são entender os problemas comportamentais resultantes de não sabermos quem somos em Cristo, perceber que a vocação é consequência de quem somos, aprender como Jesus viveu a partir da sua identidade e tomar isso como modelo para a nossa vida. Temos uma frase aqui para refletir do pastor Bill Johnson relacionada a esse tema, que diz o seguinte: quando você entender plenamente quem Deus o chamou para ser, você não vai querer ser alguém além de si mesmo. A nossa leitura bíblica, ela se encontra em Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 16, é um texto bastante conhecido. Nós vamos, inclusive, trabalhar ele em um dos tópicos da nossa lição, certo? E, nesse sentido, já quero introduzir os irmãos na nossa lição proposta aqui, que é falar sobre identidade. A nossa introdução vai nos trazer a ideia de que todos nós, por exemplo, nós temos o que chamamos aqui no Brasil de Registro Geral, ou RG, que também é conhecido como identidade, um documento de identidade. E nesse documento há informações ao nosso respeito, como nome, sobrenome, a nossa filiação, quem são os nossos pais, de onde somos naturais, né? De qual cidade, de qual estado nós pertencemos ou nascemos lá ou fomos registrados lá. E, consequentemente, nós também vamos ver qual é a nossa data de nascimento. Com isso, as pessoas conseguem saber qual é a nossa idade. E, com isso, essas informações básicas trazem uma certa noção de quem nós somos, certo? Faz com que as pessoas nos reconheçam a partir dessas informações. Da mesma maneira, eu quero trazer um conceito a ser trabalhado com a juventude em classe, que é o conceito de que, da mesma forma que nós temos uma identidade civil, uma identidade terrena, Deus tem uma identidade celestial para nós. Deus tem uma identidade em Cristo para nós. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que, se não houvesse pecado no mundo, Deus tinha uma identidade exata para nós sem essa influência. Então, isso levanta até o questionamento para se trabalhar com o jovem em sala de aula, que é: quem você seria se não existisse o pecado no mundo? E com isso, já que o Evangelho trata-se de redenção, certo? E a gente traz muito o aspecto nessa revista, a partir dessa perspectiva, que é a redenção da nossa vocação, certo? Não tem como nós falarmos de vocação sem falar antes da redenção dessa identidade, já que a ideia que vai ser trabalhada nas próximas lições, inclusive, a partir dessa lição, é de que a vocação ela é consequência da nossa identidade que
está sendo formada e, em certo sentido, por conta do Evangelho, já que nós tínhamos uma identidade adâmica ou caída antes de termos o encontro com Jesus, antes de sermos inseridos no seu reino. Nós agora passamos por um processo, em certo sentido, que é um processo de desconstrução de identidade e construção de identidade. Isso vai acontecendo de maneira simultânea. Por quê? Porque o Evangelho ele vem nos transformando dia após dia, a partir do momento que ele tem essa influência sobre nós, e vai desconstruindo coisas na nossa identidade que foram formadas ao longo dos anos antes de termos o encontro com Cristo. E é sobre essa identidade que Cristo tem disponível nele para nós que nós vamos trabalhar nessa lição com a juventude, já que é um tema extremamente relevante quando se fala de vocação, principalmente a vocação como consequência de quem nós somos. No primeiro tópico, aqui no tópico 1, nós temos um seguinte questionamento no título, que é: quem você pensa que é? A ideia aqui, querido professor, é trabalhar com o jovem a respeito de mentalidade. É a respeito da mentalidade que ele tem a respeito de Deus, a respeito de si mesmo e a respeito do mundo que o cerca, mas principalmente nesse ponto de que ele tem sobre Deus e sobre si mesmo. Por quê? Porque se ele tiver uma mentalidade caída, consequentemente, ele vai enxergar as coisas a partir dessa mentalidade. Ele vai enxergar a si mesmo a partir dessa mentalidade. Ele não vai conseguir se enxergar como um ser que foi criado, por exemplo, à imagem e semelhança de Deus. E não ter essa percepção a respeito de si mesmo, por exemplo, talvez faça com que ele não perceba o valor que ele tem, por exemplo, para Deus. Faça com que ele viva a partir de um complexo de inferioridade, por exemplo, ou até mesmo de superioridade, se ele não tiver uma percepção correta de quem ele é em Cristo, se caso ele tenha nascido de novo, se caso ele tenha tido um encontro com Cristo. É por isso que o Evangelho não para somente na salvação, ou seja, no novo nascimento, certo? O Evangelho ele vem para nos transformar integralmente, como foi abordado na lição anterior, nos redimir integralmente, e isso inclui a nossa identidade. E ao incluir a nossa identidade, essa transformação de identidade, ela passa pela forma como o Evangelho transforma a nossa forma de pensar. Porque nós não vemos a vida como ela é, nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas, vemos a realidade como nós somos. Então, se nós tivermos a mentalidade errada, teremos a visão de mundo errada, teremos a cosmovisão errada a respeito da realidade. E, consequentemente, vamos interpretar a realidade de forma equivocada. Por isso que é necessário tratar a nossa identidade a partir do Evangelho. É trabalhar uma compreensão correta de quem nós somos em Cristo. Porque se trabalharmos a partir do entendimento errado, isso pode levar a uma vida que leva a um comportamento de erro constante, isso pode levar a uma vida de auto-engano, isso pode levar o jovem a uma vida de autossabotagem, uma vida até mesmo de frustração por ter colocado expectativas erradas no que Deus até mesmo poderia fazer nele, por ele e através dele. Ok? Então, nesse ponto, é importante trabalhar com o jovem sobre a necessidade de ter uma identidade em Cristo redimida. Paulo, escrevendo à igreja em Roma, no capítulo 12, no verso 2, um versículo bastante conhecido, ele vai dizer para a igreja: olha,
não se conformem com o mundo, não se conformem com a mentalidade do presente século, da forma de pensar e, consequentemente, da forma de viver do presente século, da sociedade que vive ao seu redor, ok? Mas sejam transformados através do quê? Através da renovação da mente. Ou seja, eu só experimento uma transformação, um redimir de identidade, de quem eu sou, a partir do momento que o Evangelho transforma a minha mente. E, consequentemente, essa nova mentalidade que o Evangelho proporciona, essa mentalidade do reino de Deus, vai fazer com que eu governe a minha vida a partir desse novo entendimento. E só assim eu consigo acessar essa nova identidade em Cristo. E, consequentemente, a minha própria vocação ela passa a florescer a partir dessa identidade que eu estou acessando em Cristo, de quem realmente Deus me criou para ser. E isso acontece através da renovação do entendimento. É por isso importante, professor, levantar esse ponto com os alunos em classe, com os jovens em sala de aula, para que eles percebam a importância que o Evangelho tem na vida deles, a importância que o Evangelho, que estudar a palavra, que praticar uma vida devocional, de ler a Bíblia, de praticar a Bíblia, de tornar isso um hábito, é o que realmente vai trazer uma transformação em sua identidade, em quem realmente ele é. Para não viver a partir de uma identidade caída, adâmica, pecadora, mas viver agora a partir de uma identidade cristã, uma identidade de filho, uma identidade de quem está se tornando semelhante a Cristo. Ok? No tópico 2, nós temos o seguinte título, Identidade Fragmentada. Nós aqui queremos trazer a seguinte ideia, de que o jovem dos nossos dias, o jovem pós-moderno, como é identificado essa era, inclusive, é um jovem que ele tem em si a sua identidade fragmentada. O que isso significa? Meu irmão, o jovem dos nossos dias, ele tem um comportamento resultado dessa identidade fragmentada, que nada mais é do que ter uma mentalidade de que ele pode ser uma pessoa em cada ambiente que ele vive, que ele pode ter uma identidade em cada ambiente que ele frequenta, com cada grupo com que ele se relaciona, e que ele não precisa ter apenas uma forma de ser, um jeito de viver e uma forma de perceber o mundo. E muitas vezes essa mentalidade traz muitos elementos que entram em conflito em si mesmos, certo? Formando essa identidade fragmentada, onde o jovem ou até mesmo um adulto, ele acha que na igreja ele pode ser uma pessoa, se comportar de acordo com aquele ambiente, que ele pode falar como as pessoas falam naquele ambiente, que ele pode se comportar da maneira como aquele ambiente exige, e quando ele chegar, por exemplo, num ambiente familiar, que talvez seja um ambiente não cristão, dependendo da família a qual ele faz parte, que ele pode ter um comportamento totalmente diferente, que ele pode ter uma forma de ser totalmente diferente, uma maneira de viver totalmente diferente da que ele vive na igreja. E, consequentemente, o mesmo ocorre quando ele vai para o ambiente de trabalho e, da mesma forma que as pessoas no ambiente de trabalho se comportam, da mesma forma como elas falam, a partir dos mesmos valores que elas guiam as suas vidas, esse jovem também faz a mesma coisa. E quando ele chega no ambiente universitário,
ele também se comporta da mesma maneira. Conforme seus colegas de sala de aula se comportam, ele também se comporta. Conforme as falas e as conversas que ele tem, ele também reproduz o mesmo conteúdo daquele ambiente. Isso é fruto dessa identidade pós-moderna, que muitas vezes é conflitante em si mesma, uma identidade fragmentada, certo? Que traz muitas vezes várias cosmovisões que são conflitantes, que são opostas entre si, mas que esse jovem, na sua identidade, tenta comportar toda essa fragmentação em si mesmo, certo? É como se ele vivesse um filme chamado Vida Real, em que ele tentasse ser vários personagens ao mesmo tempo. Além de gerar uma confusão em sua vida, ele não consegue sustentar essas várias máscaras ou esses vários personagens por muito tempo. Diante dessa realidade, o sociólogo Zygmunt Bauman, ele vai dizer que esse fenômeno também pode ser chamado de identidade líquida. O que é isso? É uma identidade que ela não se mantém. É uma identidade que ela é fluida, ela escorre pelas mãos, ou seja, não tem como sustentar aquilo por muito tempo. Daqui a pouco ele está se passando por outra pessoa. E a ideia aqui, caro professor, é trazer o jovem para entender o motivo dele se comportar dessa maneira, nos nossos dias, não apenas tratando o comportamento, como muitas vezes é abordado, mas tratando a raiz desse comportamento, tratando as motivações por trás desse comportamento, da qual a própria cultura que nos cerca vai se apropriar dessas motivações, gerando gatilhos comportamentais e muitas vezes utilizando disso para influenciar a atual geração para ter um comportamento coletivo. Partindo desse ponto, no subtópico A, a gente tem o seguinte título, que é a necessidade de aceitação. O que acontece? A gente falou sobre se ter uma identidade fragmentada. E ao falar sobre se ter uma identidade fragmentada, a gente tem uma geração que em cada ambiente ele tenta ser uma pessoa, e isso normalmente acontece pela tentativa de agradar determinadas repartições da sociedade ou agradar determinados grupos sociais por conta da motivação em querer ser aceito por essas pessoas, em querer ter a aprovação dessas pessoas. É óbvio que todos nós, como seres sociáveis, né? Assim como Deus nos criou desde o princípio, até mesmo antes do pecado, nós não fomos criados para viver sozinhos. Você deve lembrar que isso foi abordado nas primeiras lições, que o próprio Deus olhou para o homem e disse que não era bom que ele estivesse só, certo? Mas a gente também não pode sair desse princípio e ir para um outro extremo, que é viver a partir dessa necessidade de aceitação, para que as pessoas convivam conosco, para que as pessoas nos aceitem, para que as pessoas nos queiram bem, nos queiram perto delas, queiram se relacionar conosco, certo? Porque isso vai fazendo com que o jovem, principalmente cristão, ele vá negociando os seus valores, vá negociando os seus princípios, ele vai abraçando opiniões que são contrárias àquilo que o Evangelho prega, que são contrárias àquilo que da fé que ele professa, e muitas vezes fazendo com que ele aplauda o que é contraditório, fazendo com que ele celebre o politicamente correto, certo? Que muitas vezes
se torne uma espécie de fique calado, porque não é o seu lugar de fala, certo? Fazendo com que ele tenha até medo de expressar aquilo que a fé dele diz a respeito de um determinado assunto, com medo dessa censura social que ocorre nos nossos dias. Então, o jovem acaba, muitas vezes, cedendo às pressões sociais e abraçando um comportamento que é contrário à proposta do Evangelho, principalmente em termos de identidade. Ok? A gente vai trabalhar isso um pouco mais na frente, mas é necessário pontuar isso com o jovem, até mesmo em sala de aula, querido professor, perguntar a ele, trazendo ele para esse bate-papo, para essa conversa, por que ele acha que isso acontece, por que ele acha que os jovens se comportam dessa forma, para que ele também, ao falar, ao conversar, os próprios jovens possam perceber essa realidade e essa influência que os cerca, inclusive de maneira intencional. No tópico B, ou subtópico B, a gente tem por título A Ferida da Orfandade, que já começa a trazer um entendimento mais amplo de algumas motivações a respeito de comportamentos como esse que foi citado no tópico anterior, que muitas vezes é resultado, por exemplo, do medo que as pessoas têm da rejeição, do medo que as pessoas têm de não serem amadas, de não serem aceitas, de não fazerem parte de um determinado grupo, certo? Ou não ter a aprovação de determinadas pessoas. E esse medo da rejeição faz com que, inclusive, a atual geração acabe negociando princípios, acabe negociando valores, certo? E, consequentemente, negociando a sua identidade em Cristo, a sua identidade cristã. Então, nesse ponto, essa ferida da orfandade, da forma como estamos trabalhando, levam os jovens a, por exemplo, a fazerem determinados cursos simplesmente porque aquilo é a vontade dos seus pais, fazerem determinadas faculdades, não que contemplem realmente a sua vocação em âmbito profissional, por exemplo, os dons e talentos que Deus concedeu a ele, mas que ele faça algo simplesmente para agradar os seus pais, faça algo simplesmente porque aquilo dali vai fazer com que ele seja bem-sucedido profissionalmente, porque talvez tenha uma maior valorização profissional, porque tenha uma maior remuneração, inclusive, e não simplesmente porque aquilo é a vontade de Deus para a vida dele, mas porque aquilo ali vai gerar um status e um reconhecimento, tanto profissional, quanto social, quanto familiar, quanto dos parentes, certo? E nesse sentido, ele acaba negociando a sua identidade. Muitas vezes, para simplesmente estudar algo que ele não quer, que ele não gosta, para trabalhar no emprego que ele detesta, para agradar pessoas que muitas vezes nem se importam verdadeiramente com ele. E tudo isso é consequência de uma ferida de orfandade gerada por falta de paternidade, que faz com que pessoas elas insistam em mendigar a atenção e o amor de pessoas, muitas vezes, que nem se importam com o jovem, com as pessoas no geral, não somente com a juventude, mas com as pessoas no geral. Mas aplicando a nossa realidade, esse jovem ele precisa experimentar um relacionamento mais profundo com Deus, mais íntimo com Deus, e talvez isso aconteça através do discipulado, talvez isso aconteça através do acompanhamento, através não apenas da instrução a qual nós estamos trabalhando aqui, mas de que irmãos mais velhos em Cristo, e pode ser você mesmo, professor, ou o líder de juventude, ou algum outro irmão no seio da igreja, que vá
ajudar esse jovem nesse processo de ter um relacionamento mais íntimo com Deus, para que ele experimente dessa paternidade de Deus, que muitas vezes pode até suprir e vai suprir lacunas que a paternidade terrena deixou. Ok? Tendo essa compreensão, nós trabalhamos aqui no texto, ainda nesse subtópico, um exemplo, por exemplo, um exemplo de Saul, que o próprio profeta Samuel, ele vai dizer que no capítulo 15 de 1 Samuel, que Saul, ele, apesar de ter sido escolhido por Deus para ser rei, apesar de ter sido ungido por Deus para um propósito específico, ou seja, para exercer uma vocação ali como rei em Israel, o próprio Saul, ele se enxergava como pequeno. E isso era consequência de quê? De uma mentalidade errada. Isso era consequência do quê? De viver a partir de uma identidade caída, a partir de uma identidade adâmica. E a gente vai ver no comportamento de Saul, se a gente parar para ler esse capítulo, essa ferida da orfandade acentuada nesse comportamento de Saul, de que aquilo que Deus mandou ele fazer, ele não faz, certo? Por quê? Porque ele quer agradar o povo. Deus dá uma ordem para ele de matar todos os amalequitas, e não só os amalequitas, dele não usufruir de nada que pertencia àqueles amalequitas, mas ele vai lá e desobedece a Deus para agradar o povo. A Bíblia diz que ele não teve paciência para esperar o profeta Samuel antes de ir guerrear com os amalequitas, e ele vai fazer aquilo que é a função do sacerdote, de que é oferecer holocausto, que é oferecer sacrifício ao Senhor, mesmo ele não sendo sacerdote, sendo rei, simplesmente porque o povo começou a se agitar e começou a dispersar, ou seja, a preocupação de Saul era o que o povo pensava, o que é que o povo achava, o que é que o povo iria fazer. E ele ficou com medo de, como a posição dele era de rei, dele se queimar, digamos dessa forma, com o seu povo. Ou se fosse aplicando a vida do jovem, dele se queimar com a sua galera. E diante dessa realidade, ao ponto de mesmo tendo errado como errou, ele ainda tem a postura de chamar o profeta e sacerdote Samuel para que estivesse com ele diante do povo, para que o povo reconhecesse que Deus estava com ele também. E, consequentemente, passasse a impressão para o povo de que eles estavam sendo abençoados. Ou seja, Saul ele não estava preocupado se ele estava vivendo a partir daquilo que Deus queria dele. Saul estava preocupado se ele era aceito, se ele era aprovado, se ele não era rejeitado, se ele era amado pelo povo. Isso tem muito a dizer, inclusive sobre a nossa geração, que faz tanta coisa para conseguir likes, para conseguir aplausos, para manter uma boa imagem diante das pessoas nas redes sociais, certo? Mesmo quando estão mal com Deus. Já no tópico 3, que diz assim: quem dizem que eu sou? Nesse tópico, querido professor, você vai ter a oportunidade de trabalhar com o seu jovem o texto de Mateus 16, que é o texto da nossa leitura bíblica, trazendo para ele que quando Jesus ele faz um questionamento aos discípulos, perguntando quem as pessoas dizem que ele é, e no final dessa conversa, Jesus pergunta para eles: e vocês, quem dizem que eu sou? E o texto vai nos dizer que Pedro ele tem uma revelação dada por Deus sobre quem é a pessoa de Jesus, dizendo que ele é o Filho de Deus. Jesus reconhece essa revelação, dizendo: olha, foi o Pai quem te deu essa revelação. E ao dizer isso, Jesus também traz à tona
quem Pedro é diante de Deus. Falando para ele, olha, tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. A gente sabe que as palavras ali têm todo o significado, mas o princípio que eu quero trazer aqui sobre identidade é que quanto mais próximo nós estivermos de Jesus e nós, a partir de uma revelação da palavra de Deus, sabermos quem realmente Jesus é, mais próximos da verdade nós estaremos e, consequentemente, nós também descobriremos em Cristo quem realmente nós somos criados para ser. Quem realmente Deus nos chamou para ser. Então, Jesus ele não estava tendo uma crise de identidade, mas, na verdade, ele estava dando uma oportunidade para que Pedro e os demais discípulos tivessem uma revelação clara sobre quem ele é e, consequentemente, descobrissem quem são. Então, a ideia aqui, querido professor, é trazer para o seu jovem essa realidade. Quanto mais próximos eles estiverem de Jesus, mais eles vão descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo, sem ter a necessidade de viver a partir da opinião de terceiros, sem ter que viver com medo da rejeição, sem ter que viver com essa necessidade de aprovação e de aceitação que é constante no comportamento da atual geração. Já no subtópico A, a gente tem o título Jesus é, trazendo a realidade da convicção que Jesus tinha a respeito da sua identidade. A gente sabe que Jesus ele foi tentado pelo diabo, como está descrito em Lucas capítulo 4, né? E o diabo ele ataca principalmente a identidade de Jesus, questionando ele, né? Levantando o seguinte questionamento: olha, se realmente você é filho de Deus, faz determinada coisa. Se você realmente é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se você realmente é filho de Deus, se jogue do pináculo do templo, porque também está escrito ao seu respeito. Né? Ou seja, ele começa a levantar questionamentos a respeito da identidade de Jesus como filho de Deus. Mas o interessante é que antes de Jesus ser levado pelo Espírito Santo ao deserto e ser tentado pelo diabo lá, após 40 dias de jejum, a gente vai ver que Jesus ele passa pelo batismo nas águas do Rio Jordão, e nesse batismo há uma manifestação da Trindade, onde ali está o Filho sendo batizado, onde uma pomba branca pousa sobre Jesus e que o Pai dos céus fala a respeito do Filho, dizendo que ele é o Filho amado em quem ele tem muito prazer. E isso é interessante de trazer para a nossa juventude que Jesus ele não tinha curado ninguém, Jesus ele não tinha pregado o Evangelho, Jesus ele não tinha se apresentado como Filho de Deus ainda, o Messias, o Salvador. E mesmo sem ter feito nada disso, o texto nos diz que ele é amado por Deus. E que Deus tem muita alegria, o Pai tem muita alegria nele. Preste atenção, Jesus ele é amado pelo Pai pelo simples fato de quem ele é. Ele não é amado pelo Pai por aquilo que ele faz. E esse é um princípio importante se tratando de identidade, se trabalhar com a juventude. Porque a gente pode ter um entendimento errado de que Deus nos ama por aquilo que a gente faz. Isso qualquer outra religião vai apresentar como maneira de ser aceito pela divindade. Mas o Evangelho nos traz a ideia de que nós somos aceitos pelo Pai, pelo que o Filho fez na cruz. E nós somos amados por Deus, porque nós somos em Cristo. Nós não somos amados porque fazemos algo para Deus, porque servimos na igreja local, porque obedecemos mandamentos. Não. É importante trabalhar isso com o jovem para que isso traga cura na identidade dele, demonstrando para ele de que ele é amado por Deus por quem ele é. Porque
talvez, se isso não for trabalhado, ele vai ter um entendimento errado a respeito, inclusive, do amor do pai, da sua paternidade, certo? E quando ele falhar, quando ele deixar de obedecer um mandamento, que isso pode acontecer, porque todos nós somos falhos, e todos nós cometemos erros, todos nós pecamos, ainda que o pecado na vida do cristão, do Filho de Deus, seja um acidente de percurso e não a intencionalidade, ou pelo menos deveria ser dessa forma. Ele, ao falhar, ele pode cair numa crise, inclusive de identidade, por conta da questão da ferida da orfandade, por não entender que o pai não ama ele pelo que ele faz, ou o ama menos pelo que ele deixou de fazer, ou pelas falhas que ele cometeu. Não, que Deus o ama por quem ele é, pela identidade de filho que ele tem. Já no tópico 4, tem por título: Você é filho de Deus, viva a partir dessa verdade. E aqui a gente quer, assim como no primeiro tópico, levantar a importância de que o jovem ele viva a partir das verdades que Deus liberou para ele nas Escrituras. Verdade de que em Cristo ele já é abençoado, que em Cristo ele não vive mais pelo governo do pecado, que em Cristo ele agora é filho de Deus, que em Cristo ele não precisa mais viver pela aprovação das pessoas, pela aceitação das pessoas, que ele não precisa se frustrar se determinado grupo não o aceitar, que, na verdade, o foco e o alvo da vida dele deve ser agradar a Deus, certo? E que ele deve viver pelas verdades que a Bíblia diz ao respeito dele. E não, às vezes, talvez por falas errôneas que os seus pais falaram a seu respeito e que, às vezes, ele tomou aquilo como uma verdade, tomou aquilo como uma definição de quem ele é, ou daquilo que ele pode ser na vida, ou simplesmente pelo contexto que ele vive. Ele não é um produto do meio, ele tem que viver a partir das verdades do Evangelho, porque, por exemplo, um jovem ele pode cair no equívoco de que ninguém na sua família conseguiu sustentar um casamento durante a vida inteira. Todo mundo que casou acabou se divorciando, certo? E ele pode ter tomado aquilo como uma verdade para a sua vida, e o que Paulo vai chamar, inclusive, que nós trabalhamos aqui nesse último tópico, como sofismas, são falas ou ideias ou conceitos que são transmitidos como se fossem verdade, mas que são mentiras que levam ao erro, que levam ao engano, que levam a pecar. Então, nesse sentido, é necessário, a partir das verdades do Evangelho, sobre a identidade que esse jovem tem em Cristo Jesus, desconstruir essas mentiras para que ele possa viver plenamente a vocação que Deus tem para ele também, por exemplo, na área da família, como foi o exemplo aqui citado. Isso se estende a qualquer outra área da vida dele, a qualquer outra esfera a qual ele se relacione, para que ele possa viver a partir dessa identidade em Cristo, onde nenhuma acusação se sustenta contra ele, onde em Cristo ele está seguro e que em Cristo Deus devolve a verdadeira identidade que foi perdida em Adão e que agora Cristo resgata através do Evangelho. Para concluirmos, a nossa conclusão diz o seguinte: ao olharmos atentamente para a nossa vida antes de Jesus, é possível perceber o quanto não sabíamos quem realmente fomos criados para ser. Mas, quando nos relacionamos com Jesus, também é possível perceber que uma nova identidade surge do nosso interior. Surge quem realmente fomos feitos para ser. A verdadeira vocação se manifesta em nossa vida quando vivemos a partir das verdades declaradas por Deus a nosso respeito. Ou seja, a identidade é um ponto crucial. Se realmente queremos viver uma vida que represente Deus,
da maneira como ele deve ser representado, se queremos viver de forma digna da vocação da qual fomos chamados. É isso, querido professor, que o conteúdo que foi transmitido aqui possa te ajudar nesse desafio que é ministrar essa lição para a juventude de uma forma que a edifique, certo? A minha oração é que Deus te dê espírito de revelação e sabedoria e que você possa trazer realmente um conteúdo que edifique a vida dos seus jovens dentro do tema proposto. Que Deus te abençoe.